Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na Rádio RC7 em podcast e também no YouTube. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho com as notificações e segue também a gente nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. A gente tem hoje um convidado de peso aí, cara. Super especial. Que programa que vai ser hoje, hein? Mas antes a gente vai falar das marcas que fazem com que tudo isso aqui aconteça. Começando pela BeMind. A BeMind aí é uma empresa completa que vai desde a contabilidade, financeiro, administrativo, recursos humanos, enfim, tudo que você precisa aí para rodar o teu negócio, a BeMind faz para você. E ainda tem um ERP, que é o OMI ERP, que é uma plataforma que vai ajudar o teu negócio aí a ter os números em dia, poder acessar relatórios na palma da mão, né? Tá viajando, tá de férias, quer saber se o caixa lá da empresa tá em dia, você só puxa do bolso lá e vai estar todos os números. Então, conversa com a BeMind, chama eles pro seu negócio aí através do WhatsApp 49999370001. Siga eles lá no Instagram também, @BeMind Soluções, ou também escaneia o QR Code e fala com a equipe da BeMind. É isso aí, a gente sempre fala aqui de investimentos e nesse mundo que a gente está vivendo de mudanças tão rápidas, você não pode ficar mudando o teu planejamento, os teus investimentos conforme algumas notícias e ainda mais com essas fake news que tem saído aí também. Você precisa estar bem assessorado para construir uma carteira de investimentos que cumpra com os teus objetivos, que te ajude a seguir o teu caminho aí da conquista aí, de fazer o dinheiro trabalhar mais para você, de ter mais rentabilidade, de ter mais autonomia também, mas para isso você precisa então da Nipur Finance do teu lado. Os especialistas da Nipur vão te ajudar então a traçar o melhor caminho para o seu investimento. Você chama eles aí no Instagram, no @Nipur Finance, ou no WhatsApp 499-995686641, ou também escaneia o QR Code, fica por dentro que a Nipur traz aí de informações para vocês. Esse programa do Pulso ele é tão pesado que não dá para usar o 3G, né? Tem que ter uma Wi-Fi ou uma rede cabeada de boa qualidade. É pesado de muito conteúdo. Exatamente, né? Exatamente, não pesado no sentido negativo, né? E precisa ter uma internet boa para conseguir suportar aí uma coisa tão legal, um programa tão legal. Então chama a T Plus. A T Plus tem internet para sua casa, para sua empresa, tem soluções também aí para você se divertir com a família, com aplicativos de conteúdo, cara, tem planos que realmente vale a pena e fazem você economizar. E para o teu negócio também, então ela consegue te ajudar aí nas duas pontas. No negócio você vai poder lá ter e-mails corporativos, ter um site para tua empresa, assim como várias outras soluções que vão ajudar a conectar você aos seus clientes e a você também a sua família. Então chama a AT Plus no WhatsApp 49-3240-0800, escaneia o QR Code e conversa com a equipe da AT Plus. É isso aí. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que estar sempre ligado na vida financeira, educação financeira, pontos que a gente precisa melhorar, evoluir e, claro, a gente tem que poder contar com um parceiro que realmente nos ajude aí a seguir esse caminho com segurança. Eu estou falando do Sicredi, que tem pessoas capacitadas e aquele atendimento pessoal, aquelas pessoas que vão te ajudar mesmo lá no seu negócio a implantar soluções de cobrança, de recebimento, onde você consegue estruturar mais a tua vida pessoal também em relação ao dinheiro. Além disso, você tem aplicativo, tudo na palma da mão, com muita agilidade, mas com muita segurança também. Claro, quando você está no cooperativismo, você ainda ajuda a comunidade local. Então o Sicredi é completo, além de fazer bem aí para sua empresa, para sua vida financeira, você vai conseguir também as soluções para a tua sociedade, para a comunidade onde você está inserido, com o retorno social que a cooperativa promove. Então, liga lá no telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência do Sicredi mais perto de você e acompanha aí pelo QR Code também, tem mais informação para você seguir. A gente traz aí hoje um convidado de peso, ativa o Wi-Fi, aí se conecta via cabo 5G, porque é um dos pulsos provavelmente mais especiais hoje aqui com a gente, com uma referência pessoal pra gente aqui como empreendedor, como pessoa, como agora também comunicador, né, Mari? Que dá pra gente dizer que já somos comunicadores também. Nada mais, nada menos hoje do que Marcos Piangers conosco. Uhul! Aê! Aê! Os tambores! Bem, o Marcos Piangers dispensa a apresentação, mas eu vou falar, né, pra gente seguir aqui o roteiro também. Ele é um fenômeno da internet, o pai mais cool do Brasil, de acordo com a autodenominação aí, ou enfim, alguém deu esse apelido pra ele. Jornalista, escritor, autor do best-seller O Papai é Pop, com mais de 500 mil cópias vendidas. Palestrante, palestrou já aí no Brasil todo, acho que fora do Brasil também, já Piangers também. Espanha, Portugal, Londres aí também, na cidade de Londres. E
também acho que vale destacar, né, que ele é pai da Anitta e da Aurora aí conosco. Seja muito bem-vindo, Piangista. Obrigado, bem, galera. cara? Feliz de estar aqui com vocês. Adorei aqui o Centrinho de Lages. Que cidade agradável, Pitoresca cidade, né? Que delícia, velho. Adoro cidade assim, com uma catedral ali num estilo muito massa, do lado da prefeitura. Que a legal. Escola das Artes ali na pracinha. Legal, que né? bonita que tá a cidade. Parabéns. Pô, Obrigado, valeu, Pierre. ouvir isso de ti ainda, né, nos anima ainda mais no dia de hoje. Nossa. Você pegou um dia bonito da Serra Lindo. também, que é aquele Frio. dia de frio, Frio e e também. sol. Maravilhoso. Então a Adoro serra dias fica bonita, assim, É. Só né? falta uma bergamota depois, né? Ah. Pra depois do É almoço. verdade. Depois tem que lagartear depois do almoço com a Isso. bergamota e tal, né? Outros, ó, o pessoal que tá assistindo em outros lugares é tangerina, né? Exato. A gente tem esse hábito aqui na Serra. Você vai entendendo ao longo aí do Pulso Empreendedor. Ô, Pianjas, muito legal ter você aqui, Obrigado. né? Como o Vini falou, a gente sabe aí do teu trabalho e como você tem inspirado pessoas. Você tem isso, você tem essa energia, tem esse jeito de abordar os temas, né? Tanto quando tu fala de protagonismo, quando tu fala de trabalho, mas quando tu fala também de coisas que são mais da essência do ser humano, a gente sente, vibra junto contigo. E esse é um programa de empreendedorismo. A primeira pergunta que eu queria te fazer é, pro Marcos Piangers, o que que é ser um empreendedor? Eu acho que é ser um criador de um pequeno mundo. Acho que muitos empreendedores não percebem isso, mas quando você cria uma empresa, você cria um pequeno mundo com as suas regras. Acho que isso é muito legal, porque para você ser um empreendedor bem-sucedido, claro, você tem muitas formas, né? Para você ser um empreendedor realmente bem-sucedido, você tem que acreditar em alguma coisa que ninguém acredita, acreditar numa ideia que ninguém mais acredita, que você acha que, cara, eu acho que isso daqui vai acontecer, eu acho que isso aqui tá certo e ninguém percebeu ainda. E não é nada fácil ser essa pessoa, né? Uma pessoa que acredita no que ninguém acredita, porque todo mundo vai dizer, nada a ver, cara, você acha que você é um gênio? A gente já testou isso 1000 vezes na história da humanidade e não deu certo e tal. Você acha que você é melhor? É né, mano? muito difícil ser essa pessoa que acredita em coisas que os outros não acreditam. Você tem que estar certo. Esse é o segundo ponto. Tem que validar Que é essa muito ideia. difícil, porque tem um monte de gente o tempo todo tendo ideia e estando errado. E ok também, você tem que lidar bem com estar errado, com tentar prototipar, colocar na rua, né? Mas por último, acho que muitos empreendedores não percebem que você, quando cria uma empresa, cria a sua regra. Então, se você, por exemplo, acha que a pior coisa que existe numa empresa, nas empresas que você já trabalhou, é um chefe. É ter chefe. É aquele chefe ressentido, controlador, que está sempre pegando as ideias dos outros e vendendo como se fossem suas para a direção, para a presidência. Aí você faz a sua empresa e você faz sem chefe. Não, na minha empresa não tem chefe, ninguém é chefe aqui. Ou se você acha que uma das coisas mais importantes na sua vida foi poder dormir, ter tempo de descanso, ou ter um momento de lagartear com a bergamota, na sua empresa todo mundo tem direito a lagartear com bergamota. Você cria as regras, Você cria, cara. né? Mas Então, quando você percebe isso, aí você diz, ai cara, olha que lindo que é a vida. Não tem resposta certa. Porque eu vejo muita gente entrando no YouTube e colocando como ser um empreendedor de sucesso. Cara, se tu colocou no YouTube como ser empreendedor de sucesso e tu assistiu um vídeo que tem, sei lá, 2 milhões de views, tu acha mesmo que tu tá fazendo alguma coisa diferente, velho? Tu acha que alguma coisa que vai ser dito naquele vídeo, as outras pessoas não sabem? Todo mundo fez a mesma coisa que tu, cara. Botou no YouTube como ser empreendedor de sucesso e viu os vídeos do Shark Tank, entendeu? Então, assim, acho que vale a pena a gente pensar que o empreendedorismo, ele vem também, o empreendedorismo de sucesso, ele vem também de uma coragem, cara. Coragem de dizer assim, eu acredito nisso, eu acho que eu tô certo, eu vou experimentar. a gente vive, parece, um momento onde a internet reforça um pouco esse negócio de repetição, de memética, né? De tipo assim, a pessoa acha que ela tem que trabalhar 12 horas por dia, daí ela tem que ir pra academia, tem que postar, tem que seguir aquele roteiro ali. E Cara, acaba... não tem roteiro. É tão maluco isso quanto tu perguntar pro Picasso o que ele comia no café da manhã. Sabe esses vídeos, o que os bilionários tomam no café da manhã? Não faz diferença nenhuma, mano. Nenhuma. Não é aquilo que fez ele, né? O Warren Buffett, não sei se vocês viram o documentário Becoming Warren Buffett. Ainda não vi. Tem na HBO. É maravilhoso. Fica a dica já. E o que ele come de manhã? McDonald's. Todo dia ele come um cheeseburger e uma Coca-Cola. Tu não vai ficar bilionário que nem o Warren Buffett se todo dia tu comer um cheeseburger e uma Coca-Cola, cara. Talvez tenha que gastar com o hospital depois. Exato, cada bilionário tem uma maneira de ter chego lá. Muitos chegaram lá por sorte.
Vamos falar a verdade. Tem muita gente que pegou o momento, a indústria certa na hora certa. Warren Buffett é um que pegou primeiro real estate e depois pegou seguradoras e depois pegou a bolsa de valores numa época em que os juros dos americanos só baixaram e a bolsa só subiu. Então, o maior investidor. Mano, tem a ver com o tempo, com o lugar onde ele nasceu, com os interesses dele. A gente tem que pensar que muitos empreendedores tiveram sucesso porque o objeto de interesse deles era muito bem remunerado numa época específica do mundo. Sabe, Piaget, quando você fala isso, eu lembro dos cases das indústrias gaúchas, catarinenses, que pega muito isso. Vamos citar, de repente, uma marca aí que é conhecida, a própria história da Tramontina, quando você vai ver, na época era a verdade daqueles caras. Eles faziam aquilo ali, Exato, eles viviam aquilo. E aí, claro, fizeram muito bem feito, se dedicaram àquilo, e aí você tem uma grande empresa de sucesso que é a referência, mas por causa dessa questão do time. Hoje já é muito mais difícil, mas aí eu quero te fazer uma pergunta relacionada com essa coisa da verdade do empreendedor, do indivíduo. Porque nessa busca aí por um padrão, as pessoas acham que se perdem um pouco, e parece que está tão difícil ser criativo e colocar essas coisas com essa coragem que você falou, né? Como que a pessoa encontra isso? Como que a pessoa pode trazer um pouco mais da verdade dela? Aonde que ela busca um pouco isso também? Eu acho, assim, em geral a gente é educado para não ter essa coragem, né? Eu não sei se vocês ouviram muito essa frase, mas me lembro de alguns professores dizendo para as crianças não inventar moda. Verdade? Não invente moda, né? Sossegue aí. Sossegue. Não levanta a mão, não dá ideia, não conversa, não inventa moda, não olha, não é para olhar com a mão, a gente fala para as crianças. As crianças Não querendo. mexa. Imagina, tá? Só um exemplo, né? A criança quer entender como isso aqui funciona. Vidro, cara. Quebra, não quebra, faz barulho. E a gente não é para olhar com a mão, a gente não permite esse pequeno cientista experimentar o mundo. Verdade. E aí a gente cria pessoas muito inseguras. Não posso encostar, não posso encostar, não posso subir, não posso falar, não posso levantar a mão, não posso dar ideia. Faz o padrão, faz o básico, faz o garantido. Tira a tua notinha 7 ali, estuda, decora, aplica, decora, aplica, decora, aplica. Cara, isso não é uma formação de empreendedor. Isso é uma formação de robô. Tu vai virar um robozinho que vai fazer o que todo mundo faz. E é por isso que hoje, claro, a gente entra numa empresa e aí a gente espera o gerente ou o chefe falar, a gente faz só o que o chefe mandar, nem um pouquinho a mais, porque se a gente fizer um pouquinho a mais, a gente vai aparecer, a gente não quer também aparecer, algum colega pode ficar invejoso, alguém, sabe, você quer fazer o mínimo. E aí a vida se transforma num negócio medíocre, sabe? Num negócio raso, um negócio sem que você... Não tem cor, parece, assim, Cara, né? você passa 80 anos pelo planeta e aí você vai ler sobre os maiores arrependimentos das pessoas, né? Devia ter vivido uma vida de verdade pra mim e não pros outros. Olha aí. Devia ter valorizado mais meus amigos, meus afetos, minha família. Devia ter focado na minha felicidade, né? Não devia ter trabalhado tanto. Então as pessoas, elas passaram a vida trabalhando que nem robôs, sem colocar pro mundo aquilo que elas realmente são. E aí a gente perdeu um cara que podia ter descoberto uma molécula maravilhosa, fundado uma empresa revolucionária, achado uma pedra preciosa diferente, uma espécie de animal diferente, estudado o universo, o genoma. Então a gente perde essas pessoas que não tiveram a coragem de abraçar sua paixão e tiveram então perderam a oportunidade de que essa paixão pudesse ter dado um presente para o mundo. Essa paixão, Piangers, que as pessoas sentem, ou mesmo coisas que elas veem na internet, né, conectando essas duas coisas, fazem com que aquela pessoa que está naquela corrida de rato, como a gente gosta de dizer, né, tá todo dia trabalhando, fica como um robô mesmo, ela queira empreender, ela desperte esse desejo de ter um negócio, de fazer a diferença, para justamente ela gerar impacto na sociedade, mas também ter a sua liberdade financeira, ter a sua liberdade de tempo, poder fazer as suas escolhas, né, da forma como ela acha melhor. E aí, muitas vezes, no começo dessa jornada, ou mesmo durante um bom tempo dessa jornada, eu e o Mali, que a gente ainda sofre um pouco com isso, a gente acaba empreendendo para sair da rat race lá, né, da corrida de rato, e a gente acaba entrando em uma nova corrida de rato. E aí, porque, você tem que trabalhar um monte pro teu negócio, é difícil no começo e tudo mais. Como fazer para equilibrar essas coisas, para você de fato viver a tua paixão, gerar impacto, mas ao mesmo tempo também não deixar coisas importantes do negócio, coisas que são importantes, conquistas dentro do negócio de lado, né? Uma vez que você precisa fazer esse jogo de corpo. O que tu recomenda para a galera aí nesse sentido?
Poxa, você traz questões bem, bem profundas, assim. A gente pode... essa é uma pergunta bastante desafiadora. Acho que assim, o que eu espero, tá? Como que eu vejo a vida? Eu vejo a vida como um passeio mesmo de 80 anos. A gente tem mais ou menos esse acordo com Deus. Talvez Deus aumente um pouquinho, talvez Deus nos leve antes. Isso pode acontecer, meu irmão. Às vezes a gente vai embora com 30, Sim. entende? E num passeio, o que acontece num passeio, assim? Quando você viaja para algum lugar que você acha massa, o que você tenta fazer? Tento descobrir coisas novas, não sei, tento ver isso, algo. Curtir aquela que- experiência, né? Curtir, aproveitar, cara. É uma experiência. A gente, às vezes, encara a vida como se fosse algo assim. Ah, não. É algo que é meio que um trabalho. Uhum. Eu tô aqui, eu tô nesses 80 anos aqui para trabalhar. Não é, meu irmão. Imagina Deus te olhando, cara. Deus que fez uma terra que tu come um mamão, aí tu corta o mamão, e dentro do mamão tem mais 1 milhão de mamão. Uhum. Tu joga no chão assim, nasce. A fórmula 30 tá ali, né, cara? mamão. É mágico, né? Mas É verdade. mágico. Deus inventou uma parada que é tipo a biologia, que é um negócio assustadoramente abundante, incrível. Sabe? A água sai do chão. A água cai do céu. Cai cara. do céu, esse. Cai É maluco. do céu, Uhum. é filtrado por rochas e pela terra e depois sai do chão, cara. Perfeito, né? É incrível, é incrível. Mas daí a gente vem e aí a gente é treinado. A criança ela vem com esse deslumbramento e com essa empolgação. Você pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer, ela diz tudo. Um astronauta, uma modelo, uma cantora, um Batman, você tudo. E a gente vai dizendo para essa criança: "Shh, não, 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 não. Por que você não faz um concurso? Por que você não faz direito pra fazer o concurso? Faz o básico. Né? Isso. Garante, te garante. Te garante, né? Como se a vida fosse o dinheiro ali, né? Imagina, tu vai pra Indonésia, altas ondas, quebrando altas ondas, e alguém diz assim: não, tu tem que primeiro te garantir aqui, cara. Tu vai ter que construir umas coisas aqui e não vai pegar onda, cara. Não. E tu passa 80 anos na Indonésia, tipo, construindo coisas, e dizendo, não, eu preciso sobreviver e tal. Ô, Pianges, como que você significa, né? Já, eu acho que é legal ouvir do Pianges. Cara, todos os dias eu abro meu Instagram, tem uns 3 ou 4 recortes de Reels teu lá, sabe? Obrigado. Porque eu recentemente fui pai também, minha esposa tá ali, né? Uau, que legal, tenho- parabéns. Que lindo. Estamos com o Joaquim lá com 9 meses, cara. Meu e nome aí lindo, cara. Aprendo muito contigo, sabe? Obrigado, irmão. E aí, cara, eu fico pensando assim, o Pianges fala coisas muito legais, cara. Tipo, eu tento aplicar as coisas que eu aprendo contigo. Sim. E eu fico pensando, cara, como que o Pianges trabalha a questão do dinheiro? Qual que é o significado que o dinheiro tem pra você hoje, Tá. Pianges? Tá, primeiro, sobre a coisa da coragem, eu quero agradecer a minha mãe. Que a minha mãe, ela me dizia que pra eu ir pra escola de ônibus, e todos os meus vizinhos, a gente dá carona e tal, e ela, não, eu quero que ele aprenda a andar de ônibus. Quantos anos Se Pianges? virar. Cara, sei lá, 11 anos, 10 Criança, anos. uma criança. Criança pegava o busão, ia pra escola, e aí ela dizia sempre, fala com o estranho. E ela me dizia, tipo, inventa moda, levanta tua mão, vai, tu consegue, pede ajuda, entendeu? Ela... Aham. Como ela era uma mãe solo, não tinha muito tempo, ela acreditava que a maioria das pessoas é boa e que, de alguma forma, era obrigação da maioria das pessoas também cuidar de mim. Então, era uma ideia de que a gente tem que formar uma aldeia e todos são pais dessa criança, sabe? E isso foi muito bom, porque profissionalmente, cara, desde a faculdade, eu me lembro, eu nunca quis fazer o que todo mundo estava fazendo. Eu sempre achava, e eu acho que o Robert Rodrigues, ele fala isso, o diretor de cinema, ele diz, cara, todo mundo quer fazer do mesmo jeito. E aí fica uma portinha tão pequena e tão lotada de gente querendo fazer do mesmo jeito, que você olha e diz, cara, mas tem ali a janela, vamos pela janela. Aham. Entende? Tem outras formas de fazer que são muito mais eficientes, agradáveis para ti mesmo, entendeu? Então, nesse sentido, assim, eu tenho que agradecer muito a minha mãe, porque eu sempre, desde a faculdade, quis fazer coisas diferentes. Chego na RBS, quero fazer coisas diferentes. Vou apresentar TV, faço diferente. Vou fazer rádio, vou fazer diferente. Vou dar palestra, vou escrever um livro, quero fazer diferente, cara. Eu quero fazer de verdade. Eu quero fazer um negócio que seja que entre lá dentro das pessoas, porque em geral a comunicação ela é muito pasteurizada, muito comum, muito normal. Eu quero fazer um negócio diferente para estar no teu Instagram, entendeu? Que bacana. Para realmente tocar o teu coração. Legal. E aí, eventualmente, essas paixões, elas se pagam. A sociedade percebe valor nisso. Entendi. E para mim esse é o empreendedorismo ideal. Algo que você é apaixonado,
panelas, caminhões. Aham. Cara, por causa dessa sua paixão, que, cara, não tem nada mais valioso que uma pessoa apaixonada, porque ela é imparável, cara. Ela se apaixona. Eu adoro o microfone, eu vou fazer o melhor microfone do mundo. E aí, eventualmente, você consegue ganhar dinheiro com o melhor microfone do mundo. E aí você perguntou do dinheiro. Dinheiro, pra mim, é um negócio pra eu ficar tranquilo. Pra me dar tranquilidade. E eu nunca vou comparar o carro que eu tenho com o carro de outra pessoa, nem a casa que eu tenho com a casa de outra pessoa, nem o casamento que eu tenho com o casamento de outra pessoa, nem o que a minha filha faz com aquela idade com o que outro filho já faz, já anda, já fala, já faz isso e aquilo. Porque cada criança é de um jeito, meu. E porque eu tenho o meu momento aqui e o meu Cliozinho lá me acompanhou um tempão e não teve carro melhor, velho. Meu Clio 1.0 sem ar-condicionado não teve carro melhor. Eu não vou cair nessa armadilha, nessa rat race, como você fala, nessa corrida de rato, que quer sempre que eu gaste todo o meu dinheiro para que eu continue trabalhando que nem um escravo, para que eu consiga pagar todos os boletos que eu comprei de coisas que eu nem precisava. E aí eu não passo tempo com a minha família, eu perco o meu casamento, eu perco os meus amigos, eu perco a minha vida, cara. O mais importante da sua vida é seu tempo, velho. Você tem só 80 verões, irmão, aproveita. Verdade. Aproveita com coisas que você é apaixonado, é importante. E se você não pensa nas coisas que você é apaixonado, alguém vai pensar por você. Ou seja, se você não pensa, você vai trabalhar para alguma pessoa apaixonada. Perfeito. Se você não pensa, se você não descobriu o que é você, que te apaixona, alguém vai pensar por você. Por exemplo, a publicidade está pensando. Pra te convencer a comprar, irmão. Verdade. E enquanto você não perceber, cara, eu não preciso de um iPhone novo, velho. Eu não preciso de uma Land Rover, cara. Eu não preciso. Se você não conseguir chegar nessa conclusão, a publicidade vai fazer esse trabalho pra você. E vai convencer você. E você, sem perceber que não precisa de uma Land Rover, vai comprar a Land Rover. Então, assim, existem pessoas pensando pra você. A indústria farmacêutica, pra te dar felicidade através de uma pílula. A indústria da publicidade, para te convencer a comprar coisas que você realmente não precisa. E é um caminho que muita gente não quer fazer, esse caminho do olhar para dentro, porque dói. Você vê um monte de coisa que você não queria ver. Você vê que você, às vezes, é um mau filho porque você tem raiva da sua mãe. Ou você não perdoa ainda seu pai. Ou você tem algum trauma de infância, sabe? Ou você não consegue olhar para sua paixão porque você tem vergonha da sua paixão. Alguém te diz que é errado acreditar naquilo. Então, são uma série de coisas assim que esse caminho para dentro ele te desafia e ninguém quer fazer. Então, o que a gente faz? A gente toma bastante remédio e a gente fica jogando videogame, vendo TikTok, que daí a gente está anestesiado e não sente aquela dor, aquele medo de olhar para dentro. Só que é uma delícia, cara, quando você olha para dentro. É uma delícia que você se conhece, começa a descobrir, cara, é por isso que eu grito, é por isso que eu tenho raiva, é por isso que eu tenho medo, é por isso que eu tenho depressão, é por isso que eu tenho burnout, é por isso que eu tenho ansiedade. E você aí vai nesse processo, claro, com terapia, eventualmente, se tiver necessidade de remédio, Sim. Mas com outras ferramentas você vai descobrindo, opa, beleza, isso é o que eu sou. E é isso que eu posso dar para o mundo. Porque eu acho que esse é o grande pulo, quando você descobre o que você é e o que você tem para o mundo. Todo mundo deve alguma coisa para o mundo. O mundo não deve nada pra você. Às vezes a gente fica pensando, porque meu pai isso, minha mãe isso, meu chefe isso. A vida foi muito dura comigo. A vida foi muito dura comigo. Cara, a vida é muito dura com muita gente. Muita gente consegue fazer esse... Tá, mas eu tenho alguma coisa pra mostrar pro mundo. Eu tenho alguma coisa pra dar pro mundo. Eu devo alguma coisa nesses 80 anos, nesse passeio. Preciso entregar, eu preciso olhar pra trás e dizer assim, olha só, mundo. Criei um filho bem, inspirei, através do meu casamento, outras pessoas a terem casamentos, sabe, unidos, fortalecidos. Eu criei uma empresa que é uma empresa que trata bem as pessoas, paga bem toda a cadeia produtiva, sabe, tem um impacto positivo no mundo, na ecologia, nas pessoas ao redor, inspirou outros empreendedores. Então, cara, quando você... Acho que no fundo esse é o sentido da vida. Perfeito. Você olha para dentro, descobre quais são suas forças, usa essas forças para entregar o seu melhor para o mundo e vai embora. Porque aí é uma forma de contribuir. Você aproveitou esse passeio, mas contribuiu para as próximas pessoas que vão vir atrás de você. É uma jornada de autoconhecimento enorme, né? E eu acho que talvez você tenha colocado nas palavras, eu entendi dessa forma, né? Como sendo o grande pulo do gato, né? Você olhar para dentro de você, né? Você olhar para ter contato mesmo com as coisas. Eu acho que no início é meio doloroso. Eu passei
alguns processos na minha vida onde eu me percebi em alguns momentos, assim, com atitudes equivocadas. Você falou de pai, mãe, né? Com coisas mal resolvidas. E é curioso ver que depois de um tempo, depois de ter contato com essas coisas, como as relações melhoraram e como eu não sei explicar, os negócios também melhoraram. Que legal. Né? A partir do quê, né? E não tem uma resposta, mas tem ali aquele caminho, né? Esse autoconhecimento, essa honestidade com a gente, com as pessoas. Eu gostei muito do que você falou, mas a gente quer guardar para você que tá aí com a gente mais um gostinho aí pro próximo bloco. A gente vai fazer um rápido break. A gente já volta com mais um bloco de Pulso Empreendedor especial hoje com Marcos Pianjas. Bate-papo muito legal aqui sobre empreendedorismo, sobre a vida. Fica com a gente já volta. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com ele, que é jornalista, escritor, palestrante, pai da Anitta e da Aurora, Marcos Pianjas, o papai pop do Brasil aí, tá no Pulso Empreendedor hoje para falar com a gente sobre vários assuntos, sobre empreendedorismo. E a gente estava falando no bloco anterior sobre essa jornada de autoconhecimento, essa busca do empreendedor mesmo, para ele se encontrar, né? E você tem falado, Pianjas, também, sobre uma outra palavra que eu acho que é interessante, que é aquela visão de protagonismo. E é muito do que você traz também na palestra. Inclusive, vai ter um evento muito legal aqui na cidade de Lages, Santa Catarina. Você está nos acompanhando aí, também pode participar, né? Que é a palestra onde você aborda justamente esse tema, né? Protagonismo e felicidade, né? E, na tua visão, o que é ser um protagonista? Acho que a gente estava falando disso agora há pouco. O protagonista, ele é essa pessoa que percebe que muitas coisas da vida a gente não controla. Então ele não perde tempo com isso. Eu não controlo o tempo, eu não controlo a cidade que eu nasci, eu não controlo a atitude dos meus pais, eu não controlo o governo. Não controlo sozinho o governo, velho. Isso aí deixa de lado. Deixa de lado. O que eu controlo? Controlo a minha vida, minhas atitudes, o meu treinamento, o meu foco, a minha capacidade de estar preparado no momento que aparece uma oportunidade. Isso tudo eu controlo. Eu controlo a minha atitude com relação às pessoas, o bom atendimento, a forma como eu atendo o telefone. Eu controlo a forma que eu trato com os meus filhos. Eu controlo a organização do meu tempo. Eu controlo o bom marido que eu sou. Cara, isso tudo eu controlo. Olha quanta coisa eu controlo. E aí o que as pessoas fazem? Ficam num labirinto só reclamando do que não controlam. Ah, porque o governo não sei o quê. Ah, porque o trânsito aqui. Ah, porque a chuva de hoje, não sei. Cara, tu não esquece tudo isso, irmão. Tu não controla, vai ficar reclamando. O que tu controla, tá no teu poder. Aí tu não quer fazer. Tu não quer fazer por quê? Porque daí faltou protagonismo. Tu prefere, é mais confortável tu ficar só reclamando dos outros do que tu assumir a rédea da vida e dizer assim, tá bom, velho, vamos resolver o lance com a minha mãe. Vamos resolver o lance com o meu casamento. Vamos fazer o que tem que fazer, né? Vamos fazer o que eu tenho que fazer na minha empresa, velho. Vamos demitir a pessoa que eu tenho que demitir. Vamos contratar mais gente. Eu sei que dá medo, mas vamos contratar mais gente. Vamos experimentar. Sabe? Essa capacidade de dizer, eu controlo. Vamos fazer, velho. E às vezes dá certo, às vezes dá errado. É assim com todo mundo. Que bom! As partes difíceis da vida, não fuja das partes difíceis da vida, cara. As partes difíceis são as que você mais vai aprender, cara. Você ama o seu casamento quando ele tá em crise. Quando sua esposa diz assim, mano, vamos separar, você... Não, peraí, eu te amo. Como assim? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E você vira um cara melhor. E com o seu filho é a mesma coisa, e com o seu pai e sua mãe é a mesma coisa. Quando eles têm uma doença, quando tem um luto, quando tem uma demissão, quando tem um divórcio, você aprende a ser uma pessoa melhor. Então, quando você quebra numa empresa, você vira um empreendedor muito melhor, cara. Você diz, caraca, aprendi tanta coisa aqui, descobri quem são meus amigos de verdade, que estão ali pra me ajudar. Aí aparece bastante. Olha que louco, aparece bastante gente que te ama de verdade, cara, que tá ali pra te ajudar. Então, acho que é importante a gente abraçar a vida no todo, né? A ideia de não vou fugir das coisas ruins, eu vou abraçar as coisas ruins, eu vou aprender com as coisas ruins, eu amo as coisas ruins também, eu amo o meu casamento e amo o meu divórcio, eu amo o nascimento da minha filha e amo o câncer da minha mãe. É forte falar isso, mas você amar tudo, cara, porque tudo te ensina e tudo faz parte do passeio, é um pacote. Às vezes a gente quer só a parte boa e ficar reclamando de tudo que acontece de ruim. Cara, abraça, ama essa parte ruim aqui, porque a parte boa, ela fica melhor ainda depois que você abraça a parte ruim, sabe? Tudo fica bonito na sua vida, você vive esse passeio, tipo como aquelas pessoas que estão realmente num passeio, num lugar paradisíaco, dizendo assim, cara, que massa, que bom, que legal, que coisa boa, tudo certo. Esses dias eu perdi um voo de manhã e eu sempre que eu perco um voo, eu penso, cara, tá tudo certo.
vai dar certo, né? Não foi culpa minha, falhou lá a aeronave e tal. E aí era de noite, tá? Eu fiquei super... Dói meu coração, porque eu perco tempo com as minhas filhas. Mas aí quem que eu encontro no voo? O maior especialista de felicidade do Brasil. Né? O Gustavo Arnes, o cara que organiza o maior festival de felicidade do Brasil. E eu, cara, sentei do lado dele e a gente ficou horas conversando sobre felicidade, sobre, né, neurociência e tudo mais. Então, assim, em vez de ficar só reclamando, olha que do seu lado tem uma pessoa para você, sabe, você aprender e você evoluir. Sabe, Piangers, nessa história da chuva ali, teve um dia que me caiu uma ficha, porque aqui na nossa região, na Serra Catarinense, chove bastante. E aí eu vejo as pessoas reclamando que tá aquele friozinho com chuva, né? E dificulta um pouco o processo natural de sair de casa, de fazer as suas atividades. Só que eu acho que a gente fica tão preso às vezes nisso e reclama tanto das coisas que a gente não consegue ver que se você pegar um menino na África, ou nem precisa ser na África, cara, em qualquer lugar aí que não chove muito, o cara vai dizer assim, cara, vocês têm ouro caindo do céu, que nem a gente brincou antes, né? Chuva, cara, um negócio mágico. E a gente tá reclamando, e a gente tem abundância nos reservatórios, tem energia limpa por conta disso, tem o que beber, tem como cultivar, né, o nosso alimento, e a gente só consegue ver o problema muitas vezes, né? E aí eu fico pensando que tem alguns ouvintes nos acompanhando, pessoal que acompanha o Pulso, daqui a pouco pode ter alguém pensando assim, tá, mas eu ainda não consigo sentir isso. Eu tô no começo, ok, faz sentido. Sei que preciso, mas não sei como chegar nesse estado, não sei como né? chegar. E daqui a pouco essa pessoa não conseguiu criar ainda, não tá tão criativa, não tá nesse estado de autoconhecimento. De repente ela tá trabalhando com alguém, num negócio, num projeto de outra pessoa, foi levado, conduzido pela vida para algum ponto. O que a gente percebe hoje? Que muitas dessas pessoas estão insatisfeitas, que elas estão frustradas, que elas estão ali e ainda não encontraram um caminho e estão frustradas. Eu quero te fazer uma pergunta que ela tem duas faces. Primeiro, para essas pessoas, né? Como que o líder, como que o empreendedor, ele pode auxiliar nesse processo também, porque ele tem o sonho dele, talvez ele esteja com tudo muito claro, né? Mas daí essas pessoas daqui a pouco não estão, e a gente vê as pessoas às vezes de má vontade, seja no comércio, seja nas suas atividades ali, porque estão frustradas com isso. Como que o líder pode ajudar a sua equipe, ajudar as pessoas também nesse processo de autoconhecimento, né, e de se sentirem melhor ali com as atividades e de repente até achar um rumo? Eu separei 3 tópicos aqui da sua fala. Primeiro, alguém pode nos ouvir falando ou fazendo essa comparação. Pô, tem gente na África com fome, irmão. Você está reclamando aí de uma chuvinha em Lages, né? O primeiro, eu vejo que existe uma crítica a esse discurso, que mas se eu ficar só agradecendo, eu não vou modificar nada no mundo. Mas é o contrário, A pessoa que só reclama, ela não faz nada, cara. Ela tá escondida. Essa reclamação serve para que ela não faça nada no mundo. Ela terceiriza a responsabilidade, né? E geralmente a pessoa que tá nessa forma de ver a vida grata, ela tá fazendo coisas. Ela tá olhando e dizendo, cara, beleza, chuvinha, vamos lá, galera, vamos. Sabe, ela tá nesse dínamo de realização, que é uma realização que consegue realizar mesmo que esteja nublado, chuvoso, trânsito e tudo que tá difícil, porque ela consegue realizar por causa disso, por causa dessa visão, dessa forma, desse acordo que ela fez com ela mesma. Certo. Aí nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto é, mas tem gente que não conseguiu ainda chegar lá, que ainda se sente muito frustrado e tudo mais. Cara, a gente tem os budistas há milênios falando sobre isso. A gente tem os estoicos há 2000 anos falando sobre isso. A gente tem as religiões falando sobre gratidão, Cristo falando sobre gratidão. A gente tem a neurociência hoje em dia descobrindo no nosso cérebro a potência que é esses processos de olhar a vida com uma outra forma, de um outro jeito. Ou seja, cara, tem muito material para você aprender a virar uma pessoa assim. Muito material. Você pode ler livros estoicos, você pode ir para a religião, você pode ir para o budismo, ou você pode estudar neurociência. Todo mundo está dizendo a mesma coisa para você, te dando formas de você. Por exemplo, Marco Aurélio, o grande imperador romano e filósofo estoico, ele tinha essa frase. Ele falava, respira bem fundo e imagina que você morreu. E agora acorda e vai viver apropriadamente. Nossa. Vai viver apropriadamente. Forte. E o que a neurociência hoje chama de visualização negativa. É você, quando tá brigado com a sua mãe, imagina que ela morreu, cara.
Imagina que ela foi embora. Você tá brigado no seu casamento, imagina que você hoje, a sua esposa morreu e você não disse eu te amo, não abraçou ela, ou que ela vai, no próximo encontro com você, te pedir divórcio. A neurociência chama de visualização negativa. Os cientistas da psicologia positiva, Martin Seligman e companhia, eles estudam isso para justamente criar esses gatilhos mentais para a gente ter essa visão que os budistas, os estoicos, os religiosos já falavam há milênios, né? Então, assim, existem caminhos da gente chegar aí. E se você não tá conseguindo, eu vou falar uma coisa bem forte. Finja. Finja, cara. Finja. Finja. Porque é muito bonito quando a gente começa a fingir e a agradecer e tal, começa a dar certo. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é o empreendedor. Como que o empreendedor pode despertar isso na sua equipe. E tem uma frase que eu gosto muito do fundador da Starbucks, que ele diz assim, você vai tratar tão bem as pessoas... Não, você vai treinar tão bem as pessoas que elas vão poder trabalhar em qualquer outra empresa, até no seu concorrente. Mas você vai tratar elas tão bem que elas não vão querer trabalhar no concorrente. Essa, né? Então eu penso assim, como é que eu desperto isso na minha equipe? Cara, essa é a coisa mais importante. Essa é a coisa mais importante. A gente perde muito tempo com Excel, com meta, a coisa mais importante é conseguir fazer com que todo mundo da tua equipe se sinta dono da empresa. Sinta assim, não, peraí, é nosso essa parada aqui. E o que a gente faz é incrível. Então tem vários empreendedores ao redor do mundo fazendo isso. Tem desde empreendedores que estipulam que a empresa, todo mundo ganha a mesma coisa. Empreendedores que incentivam as pessoas a darem ideias. Então, a Embraer, a maior empresa de tecnologia do Brasil, tem 10 mil ideias implementadas por ano, cara. Todo ano a Embraer implementa 10 mil ideias, porque incentiva todo colaborador a melhorar um pouquinho o seu produto, o seu serviço, a forma como ele faz, economizar um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de tempo, para ele vai ser melhor. O tempo todo eles estão pensando, cara, que tal se a gente cortasse aqui, ia ser melhor e tal. Todo mundo na empresa está dando ideia, e aí tem um pequeno grupo de pessoas, uma equipe de 3 pessoas na Embraer, que vai pegando essas ideias e implementando, e verificando se está dando resultado. E, cara, é maravilhoso ver uma empresa com tantos funcionários dando ideia o tempo todo. E o impacto na vida, né? Porque daí as pessoas se sentem encorajadas, né? Sentem donas cara, minha do negócio, ideia cara, aqui mudou, sabe? né? Um negócio na Embraer ou na vida das pessoas. E talvez né? não sejam coisas mirabolantes, né? Pode ser, às vezes, assim, uma questão de rotina de trabalho, uma mesa de cor, sei lá, viajando, assim, às vezes coisa simples. Eu vou também, te dar né? um exemplo, tá? Tem uma empresa, um banco sueco que ele disse assim, ó, nós aqui do diretoria não entendemos nada de nada, quem entende é vocês que estão na agência. Então todo funcionário da agência tem o direito de estipular a taxa que você vai dar para um cliente específico em investimento e para outro cliente no empréstimo. Olha só. Vocês que mandam. E aí, claro, dá medo, porque, cara, você vai confiar nas pessoas. Mas o que acontece? Cara, o cara lá na ponta, ele quer ser o mais massa também. Ele quer dar a melhor taxa pro cliente, porque ele confia naquele cliente ele conhece. Então, cara, vou te dar uma taxa melhor. E o outro lá, ele conversa e diz, cara, você tem potencial de investir muito com a gente, então vou te dar uma taxa melhor também de investimento. Então, começou a aparecer no banco uma série de eficiências e o banco começou a crescer. Tem uma outra empresa chamada Buurtzorg, que é de saúde, que é na Holanda. E os caras se tornaram a empresa mais eficiente de saúde da Holanda porque eles perceberam... De novo, o CEO disse assim, eu não sei de nada, quem entende são os enfermeiros. Uhum. Pergunta para os enfermeiros. E os enfermeiros começaram a perceber que eles tinham que atender os velhinhos um pouquinho mais, cuidar dos idosos um pouquinho mais de tempo. E todas as outras empresas, não, para ser eficiente é 5 minutos. Consulta de 5 minutos. E eles perceberam que não, cara, quando a gente aumenta a consulta, os velhinhos ficam menos doentes, psicologicamente eles melhoram, né? Emocionalmente eles ficam melhores. E aí a gente precisa fazer menos visitas, economiza no número de visitas, mas faz melhores visitas. Quem descobriu isso foram os enfermeiros, cara. Não foi o CEO. Também. Talvez o CEO nunca ia descobrir isso. E às vezes a gente fica num escritório lá tentando descobrir coisas e não percebe que dá essa autonomia. E aí, sim, os nossos estudos sobre motivação, sobre equipes engajadas dizem isso. Autonomia, aprendizado e propósito. Autonomia para os funcionários, para eles tomarem as decisões e aprendizado, eles estarem sempre aprendendo, seja com treinamentos, seja com palestras, seja com cursos que eles vão fazer, e propósito, a noção de que a gente está fazendo uma coisa que tem impacto no mundo. Esses 3 elementos são profundamente motivadores para qualquer equipe. Ele tem autonomia,
de horário, de tempo, de decisão. Ele tem aprendizado, ele está sempre aprendendo. Isso é uma motivação humana de estar sempre aprendendo. E propósito, essa empresa aqui tem impacto positivo no mundo, né? É uma loja que, pô, quando vende uma peça, doa outra. Ou quando vende um hambúrguer, doa outro. Ou quando sobra uma grana, a gente ajuda uma instituição de caridade. Você começa a perceber, opa, tem um propósito, tem um impacto positivo no mundo. Aprendizado, a autonomia e propósito é aquilo que movimenta as equipes. Quando tu fala aprendizado, Pianges, eu fico pensando assim que o aprendizado ele tá muito baseado, se associa muito a uma ressignificação do erro. A pessoa fez de uma forma, não deu certo, talvez, tal. Como que você recomenda que os líderes ensinem, né? Quando algum colaborador faz errado, ou quando aquela ideia talvez não é tão boa, mas ela pode ser modelada. Como também, de alguma forma, podar, mas educando e não desmotivando aquela pessoa. O que eu sinto é que... Bom, o erro primeiro ele aparece, né? Se a gente tem bem claro para onde a gente está indo, o erro ele aparece, né? Pô, acelerou o nosso caminho, né? Em direção à nossa meta ou tornou mais difícil, né? Imediatamente o colaborador ele costuma perceber. O que eu gosto dessa ideia de autonomia é que se um CEO decide alguma coisa errada, a empresa toda erra. O impacto é gigantesco. Mas se um colaborador na ponta faz alguma coisa errada, foi só aquela pontinha que errou e aprendeu. Entendeu? E aí o processo teria que levar esse aprendizado para todo mundo. Tentamos algo assim, não funcionou, mas aprendemos isso. E entender o erro não como a gente aprendeu na escola, cara. E isso é um problemaço, porque na escola se você erra, errou. Perdeu o ponto. 5, 3, 2, nota, todas né? as pesquisas mostram que quando você é penalizado num erro, você evita o erro. Você não quer mais errar, né? Então você não experimenta mais. Então a sua empresa não é mais inovadora. Poda também a criatividade das pessoas, né? Imediatamente, não, é penalizado, então não vou mais fazer. Vou fazer só o básico garantido. O que acontece? Sua empresa nunca mais vai inovar. Mas toda vez que não o erro, mas a experimentação é incentivada e o erro é percebido como aprendizado, de novo, nessa ponta, isso acontece de forma pequena, é maravilhoso. Porque você errou só no protótipo. E se você acertou, você mostra para o cara do lado. E os dois acertaram e funciona para os dois, mostra para todos os outros. E todos os outros estão acertando, aí sim vira um grande acerto da empresa. E o erro é pequeno e o acerto é gigantesco. Diferente de quando você quer controlar tudo, como CEO, ou como um cara que manda em todo mundo e diz assim, vamos pra lá, agora é metaverso. Aí todo mundo vai pro metaverso. Aí, não, errei, vamos todo mundo pra cá. Daí vai todo mundo pra cá. Entendeu? O erro é gigantesco. E o aprendizado, ok, também vai ser gigantesco, mas é um negócio monumental aqui. Só que lá o aprendizado ele é gigantesco e o erro é pequeno, quando a gente permite essa autonomia na ponta, né? Então, eu acho que a gente é mal educado mesmo na escola. A gente aprende a não ser inovador, a fazer o básico, a fazer o garantido, a não ter esse olhar de dono do negócio também. E acho que quando a gente estuda empreendedorismo, a gente vai ver, cara, que quantos anos vocês acham que o empreendedor de sucesso americano tem? Cara, depende também do que é sucesso, alto, né? Eu vou chutar alto agora, né? Eu vou Mas chutar é isso. alto. 42 anos. 42. Mesmo na área de tecnologia, que é uma área que, em teoria, a gente pensa, não, a área de tecnologia são os jovens e tal. 42 anos é a média do empreendedor de sucesso americano, cara. Ou seja, tem tempo, irmão. Sim. Tem tempo para você experimentar, pivotar, errar, aproximar, motivar a equipe, entender. Demora isso aí para você realmente, sabe? Tem que passar por uns processos assim para você realmente chegar lá. E é importante a gente entender assim que às vezes a gente vive numa ânsia e não aproveita, cara. Quando sua empresa está indo bem, celebra, irmão. Para de ficar, mas ano que vem vai quebrar tudo, não sei o que. Cara, celebra, aproveita pra gente. Aí no momento de dificuldade, todo mundo tem um empreendedor famoso, né? Chamado Gravity Payments. O cara fez um sistema de pagamentos para micro e pequenos empreendedores nos Estados Unidos. E ele, durante muito tempo, abriu mão do próprio salário para que todo mundo ganhasse um bom salário. Então ele disse assim, cara, o CEO normalmente ganhava $1 milhão por ano, e ele disse assim, em média todos os outros meus peers, os pares, ganham $1 milhão, mas eu abro mão do meu salário de $1 milhão para que todo mundo ganhe um bom salário na empresa, né? Cara, e aí gente que trabalhava, fazia turno duplo, começou no McDonald's, começou então só a trabalhar lá, e as pessoas começaram a se apaixonar pela empresa e tal. Veio a pandemia, muitos pequenos negócios quebraram, e a Gravity Payments passou por dificuldades.
E aí todo mundo disse, chefe, agora é a hora da gente Olha só. largar a parte do nosso salário para a empresa continuar. Olha a cultura que ele construiu a partir de Cara, uma coisa atitude, linda né? quando isso acontece. Quando o funcionário diz assim, não, peraí, você nos ajudou lá naquela hora, agora é a nossa vez. Se juntaram e disseram, agora vamos manter a empresa de pé, mesmo nos momentos mais difíceis, e tá aí, sabe, crescendo. Tá aí o exemplo, né? A gente fica pensando, cara, como que eu vou implementar uma cultura numa empresa assim, Vai lá e assado, faz, né? né? Cara, faça, mostre, né? E aí a galera vai seguir automaticamente, cara. Muito legal É esse isso exemplo. aí. A gente vai fazer mais um rápido break e no terceiro e último bloco a gente quer abordar um assunto aqui que é bem interessante. Até eu já vou adiantar o que é o assunto, né? Pianges, olha só. Quando você fala desses empreendedores e desses cases, eu sinto que tem um nível de atenção dessas pessoas com a sua equipe. Algo que talvez possa existir uma analogia entre aquele atenção que um pai dá para um filho, no sentido de olhar o desenvolvimento e tudo mais. No terceiro bloco, vamos abordar um pouquinho esse aspecto sobre paternidade e como que a gente pode aprender também com a família e, de repente, fazer correlações com coisas que a gente leva para a vida. A gente já volta com o Pulso Empreendedor. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando aqui com o jornalista, escritor, palestrante, pai da Anitta e da Aurora, o nosso querido aí Marcos Piangers, autor aí do best-seller Papai é Pop, palestrante aí, pô, ele tem muita informação legal, tá compartilhando com a gente. E no bloco anterior a gente deu um spoiler do que a gente ia falar agora. A gente estava falando sobre protagonismo, empreendedorismo, sobre liderança também, né, Vini? Esse papel, né, que as pessoas exercem dentro das empresas. E a gente tem percebido que hoje a liderança ela exige um nível de atenção muito grande, né? O líder tem que olhar para sua equipe, ele tem que viver aquilo ali. Presença também, né? Presença, né? Acho que essa coisa de honestidade, de presença, de energia, de atenção ali, né? E me vem à mente um pouco do que você traz de conhecimento com a tua experiência como pai. Porque eu vejo que você traz muito esses elementos, né? Com as tuas filhas, de estar ali, de olhar no olho, né? De enxergar o outro por trás, às vezes, de uma fala ou de um sentimento, né? Com um olhar mais profundo, né? E parece que as empresas estão exigindo isso de alguma forma. Parece que isso não é uma coisa só para a família, parece que é uma coisa para a vida. Pra vida. Dá pra gente fazer uma correlação, Pianger, sobre paternidade e esses aprendizados com o que a gente leva para outras áreas da vida? Acho que sim, a gente é muito machucado, né? As pessoas que trabalham pra gente são muito machucadas também, né? Passaram por criações diversas, mas machucantes, assim. São situações, assim, que... Um pai que foi muito raivoso, né? Porque você vai estudar as emoções. Paul Ekman é o cara que estudou emoções. Lá nos anos 70, ele definiu que as emoções base eram aquelas do filme Divertidamente. Ah, sabe? sei, legal. Aquilo tem base científica pra caramba. Psicologicamente falando, aquele filme tá muito correto. Então, raiva, medo, nojo, alegria, tristeza, que é o que aparece no filme. Mas ele ainda fala de surpresa, o Paul Ekman. Então, a gente pegando só assim as emoções base da psicologia, segundo o Paul Ekman, né? Tem várias outras teorias. Você vê que, em geral, o homem ele não pode demonstrar tristeza. Porque aí todo mundo vai, tá tristinho, meu, vamos lá, você é forte, homem é forte, levanta que não doeu. Alegria também não pode demonstrar, porque se ele sair dançando por aí, ele já vai ser colocado em xeque a masculinidade dele, né? Verdade. Tá muito alegrinho e tal. Se você, curtindo, só se você beber. Se você tomar todas, aí você pode Tá justificado. autorizado. se permitir dançar, abraçar seus amigos, beijar seus amigos. Olha que difícil que é a nossa vida, velho. Emocionalmente, como a gente Verdade. é demandado, assim, e limitado, né? Nojo, não pode ter nojinho. Tá com nojinho. Medo, não pode ter medinho e tal. Vamos ver se você é homem mesmo, se joga de cabeça aqui na cachoeira e tal. O tempo todo tentando provar a masculinidade como se fosse algo difícil de conquistar e fácil de perder. Olha que triste essa prisão. Mas aí a gente chega na raiva. A raiva pode. E aí a gente tem pais e tios e chefes que só sabem se expressar através da raiva. Amigos que só sabem... Pais que só sabem se expressar através da raiva. A gente botou ele nessa posição. Não é culpa dele, irmão. A gente disse pra ele que ele era frutinha se ele demonstrasse alegria e tristeza, velho. E ele tá lá gritando, explodindo com todo mundo, né? Isso é o homem. Do outro lado tem a mãe, que muitas vezes a emoção base para a mãe é o medo.
Porque a gente trata tão mal as mulheres, a gente assedia, a gente agride, a gente violenta. A gente diz pra menina, não sai de casa que é perigoso, não sai com essa saia que é perigoso. Corrige, né? O Inibe tempo uma todo. fala, né? Aí a gente constrói ela no medo. E o que acontece? Aí esse pai vira um pai autoritário, raivoso, e essa mãe vira uma mãe super protetora, medrosa. Olha como a gente é machucado sem perceber, velho. Aí a nossa mãe nos diz, não faz isso, não. Ai, meu Deus, meu filho, deixa que eu faço pra você. E o nosso pai, por que você não fez isso? Exigindo muito. Então fica... E aí chega no ambiente de trabalho, cara. Essa pessoa que foi atravessada por uma raiva, por uma super cobrança e do outro lado uma super proteção e medo. Porra, cara, infelizmente a gente chegou num ponto que pelo nosso conhecimento de neurociência, psicologia, comportamento humano, todo líder vai ter que ser um psicólogo. Se você não se considera um bom líder, cara, demanda. Você precisa de alguém que seja um bom líder na sua empresa. Um líder que olhe para as pessoas como pessoas que foram criados das mais diversas formas, mas que foram governados por essas emoções e que estão lá, raiva, medo, dentro da sua empresa. Ou seja, vai precisar de alguém do RH, vai precisar de alguém, não sei se a sua empresa for super pequena, vai precisar de algum colega que vai ser líder. É aí que é o ponto. Líder não é quem manda, líder é quem cuida. Líder é quem cuida. O líder, o bom líder, ele inspira e cuida. Talvez o fundador da empresa seja um ótimo inspirador, mas um péssimo cuidador. Ele precisa de alguém que seja cuidador dentro da empresa. Às vezes vai ser outra vendedora ali. Da equipe, tem 3 na equipe de vendas, cara, um vai ter que ser a cuidadora. Ela vai cuidar de todo mundo ali. Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Cara, tem várias empresas fazendo isso. Check-in emocional, antes da reunião. Como é que você tá? Como é que está a tua família? O que você tá sentindo? Explicação do que é inteligência emocional para os funcionários. Às vezes você sente raiva e também sente alegria, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é importante a gente saber nomear, a gente saber olhar para dentro e nomear e dizer, eu sinto isso, hoje. Ah, tá. Então é por isso que você não tá tão empolgada com o trabalho. Eu achando aqui que você tava querendo pedir demissão. Ou eu achando aqui que você tava jogando contra o time. Mas você tá com um problema em casa. Daí eu já entendo tudo melhor. É tão normal a falta de comunicação nas empresas, cara. A gente chegar numa empresa e achar, não, tá, o cara lá tá me passando pra trás. Nada, o cara só tá com a mãe doente, irmão. Vamos só conversar e botar tudo isso aqui. O que o Frederic Laloux, no livro Reinventando as Organizações, chama de integralidade. Você olhar o seu colaborador como algo em que é integral. Ele não tem como ser um robozinho no trabalho, porque lá no casamento ele tá passando por um perrengue, com os filhos ele está passando por perrengue. E aí, claro, a gente pode fazer 1000 relações com os nossos filhos, né? Quando vem uma criança e a gente não tem, às vezes, essa inteligência emocional e essa capacidade de comunicação para entender como a gente pode ser um bom cuidador dos nossos filhos, né? Pianjos, e como trazendo agora para paternidade, né? E é uma pergunta que eu já estou há um tempo pensando, eu queria te fazer, porque faz sentido, porque hoje as empresas ainda elas estão, né, nesse modelo de cara, aqui dentro é o profissional, lá fora é o pessoal. E aí eu vivi muito isso recentemente quando meu filho nasceu, que, cara, agora eu tenho um filho. Então eu tenho um outro papel que eu não conheço ainda, que eu tô aprendendo, que é o de pai, né? E aí, cara, logo que eu voltei para e aí não só na minha empresa, mas na sociedade, no mundo profissional de forma geral, cara, parabéns, Vinícius, legal, papai, né? Tá, e o relatório, aquela coisa que a gente precisa, cara, acabou, entendeu? Então o que tu recomenda pros pais, assim, cara? Porque é um dilema, assim. Eu tenho culpa, às vezes, por precisar trabalhar até um pouco mais tarde para poder atender uma meta da empresa, ou às vezes até por fazer o cuidado pessoal. A gente sabe que para a mãe é muito maior, né? Mas, assim, falando do pai mesmo, como lidar com esse fato de às vezes, os mundos dos negócios e as pessoas ignorarem o fato de que agora você é pai, que você está aprendendo, que você tem uma responsabilidade, que você não tem mais o tempo disponível, que as coisas que eram importantes para você antes agora mudaram um pouquinho. Como lidar com tudo isso para o indivíduo que se tornou um pai ali nesse mundo dos negócios? Quando a Anitta nasceu, eu comecei a experimentar coisas na minha relação. Lá na RBS eu era coordenador de equipes também, né? Fazia muitas reuniões e tudo mais. Chega uma criança na sua vida. E a rotina é pesada, né? A rotina é pesada e tudo mais. E aí eu comecei a experimentar algumas coisas. Por exemplo, tô com ela. Não vejo e-mail. E aviso toda a minha equipe, aviso todo mundo, ó, não vou ver o WhatsApp, não vou... O que eu tô com ela, Então eu tava com ela mais ou menos das 7 até umas 10. Até ela dormia. Aí eu ia ver. Então eu fazia tipo um outro turno de trabalho, tirando um pouquinho do meu sono.
Que é complicado em alguns períodos da chegada da criança, né? Sono fica prejudicado no primeiro, segundo ano. É bem difícil e sono é uma coisa muito importante, tá? É o que eu falo pra todo mundo, que às vezes você... vou pedir demissão. Cara, você só precisa dormir, mano. Tá ligado? Dá uma dormida de 9, 10 horas. Você já dormiu hoje? Porque às vezes, eu vou pedir divórcio. Irmão, você tá dormindo? Não. Cara, então dorme, porque o problema é o sono, não é o casamento, nem o trabalho, às vezes, sabe? Então, às vezes, dormir é muito importante. Eu tinha um casal de amigos que ele levava o filhinho na creche e aí ia pro motel, cara. Não pra transar, mas pra dormir. O casal ia pro motel. Olha só, cara. Na época que o filho tava na creche, no período da creche, porque era mais barato daí ficar num quarto de motel, pra eles iam dormir. Olha só, cara. E isso melhorava muito, sabe? Muito a vida deles. Então, assim, eu comecei a experimentar fazer esse outro, atender, responder e-mail em outros momentos e explicar para as pessoas que o meu tempo agora era uma coisa preciosa. Então, quando alguém chegava atrasado numa reunião, eu dizia: ô irmão, você não desrespeitou o meu tempo, foi o tempo da Anitta. E então, horário tal é horário tal, velho. E eu comecei a dizer não para algumas reuniões. Me chamavam para todas as reuniões, né? Cara, tô sentindo que esse projeto aí não precisa de mim. Ou assim, cara, olha só, a gente tá aqui há 15 minutos falando e não chegando a conclusão nenhuma. Vamos chegar numa conclusão, tentando ser mais objetivo. E aí a gente tem medo em organizações de quando a gente se posiciona assim, a gente vai perder moral. Então vou começar a chamar essa outra pessoa aqui que tem mais tempo livre. Cara, acontece o contrário. As pessoas percebem que o seu tempo é precioso e te chamam só pras boas. Gostei da dica. Sério, velho. Te chamam só pras boas. Por que acontece? A maioria você tem tempo, tá dizendo sim pra tudo, aí as pessoas dizem: então me ajuda aqui com a impressora. Olha só, tem esse relatório, se assume. Tem essa outra reunião aqui pra fazer 6 da tarde, você pode fazer? Posso. Cara, e eu comecei a dizer: não, 6 da tarde eu pego minha filha na creche, não posso fazer. Impressora não sou eu que cuido, galera. Desculpa, mas eu tenho foco lá na minha filha. E é uma ótima desculpa, filho. É uma ótima, as pessoas respeitam essa desculpa de filho. Eu me lembro de uma reunião com alta direção da Globo. Era a época da Copa das Confederações. E aí tava todos os diretores, a família Marinho tava na parada. E diretoria e tudo mais. E aí eles disseram: então o kickoff vai ser no dia 15 de março. A gente vai fazer o kickoff da cobertura da Copa das Confederações. Beleza. Um cara levantou a mão e falou: não posso. Cara, eram tipo assim, 20. Disse: não posso. Aí todo mundo olhou assim, tipo, mano, ele vai morrer, ele vai ser assassinado, cara. E aí o chefão lá disse assim: por que você não pode? Eu tenho a troca de faixa do meu filho no judô. Todo mundo se olhou. Eu sei porque um amigo meu, executivo da Globo, me falou: cara, eu achei que ali o chefão ia tirar uma espada assim, ia tipo rolar um assassinato ao vivo com espada. E o chefão olhou assim e disse: qual faixa ele tá indo? Olha só. Nossa senhora. E aí, não, tá indo pra marrom. Pô, meu filho tá na verde. E começaram os dois a falar sobre o filho, sobre o judô e tudo mais. Tá bom, não tem problema, tu não precisa ir. Ou a gente muda, não tem problema. A gente acerta a agenda depois. Legal pra caramba, velho, legal. Cara, a paternidade... O cuidado com a criança é algo que energiza o homem. Por anos, milênios eu não diria, mas por séculos, nos últimos 2 séculos a gente foi privado de cuidar dos nossos filhos. E quando a gente compartilha esse amor ao cuidado, à criança, mesmo dentro das empresas, isso é uma ótima desculpa. As pessoas conseguem perceber valor nisso, sabe? Os homens, o seu chefe, os seus colegas conseguem perceber. Cara, o cara é um pai dedicado. Que massa, velho. Tá bom. Não precisa vir nessa reunião, a gente depois te passa um briefing, o que aconteceu. Sabe, a gente consegue construir uma sociedade muito mais saudável quando a gente deixa isso explícito. Sabe, que o cuidado de filho tem valor e que os homens também são cuidadores. Ou seja, a empresa fica mais saudável e eu tenho essa impressão, pelo menos aconteceu na minha vida, e eu vejo isso acontecendo em outros executivos, a vida de outros executivos, que quando você coloca isso, claro... Você não tenta ser aquela pessoa que consegue fazer a mesma coisa que você fazia antes, você tem tempo para tudo, pelo contrário, você fica mais eficiente, você fica mais objetivo, você fica mais assertivo, sabe? E tem tempo para ficar com o seu filho.
Perfeito, Isso tem cara. muito valor, eu acho que muda muito a percepção sobre várias coisas na empresa, na vida da pessoa, né? Pianjas, tá muito legal o nosso bate-papo e a gente queria continuar aqui por mais muito tempo, né? Mas a gente tem que encerrar o programa agora e a gente quer aproveitar esse momento e essa oportunidade também para divulgar um evento muito legal que está acontecendo aqui, que vai acontecer aqui na nossa cidade. E a gente tem então a tua palestra Protagonismo e Felicidade, é isso? No Centro Serra, no dia 17 de maio, na quarta-feira, às 19 horas, no Centro Serra. Você quer comentar um pouquinho do evento, da palestra? Cara, acho que vai ser incrível. Tô super feliz de poder vir aqui para Lages, trazer essa palestra que eu nunca apresentei aqui em Lages. Aliás, Lages eu não vinha há muitos anos. Você teve assim. no Orion Park uma vez, no Orion Park Tecnológico. Eu vi uma Quando palestra será que tua lá, foi acho que foi em aquilo? 2016. Setembro de 2016. Foi? Eu lembro. Olha só quanto que memória, tempo, cara. Foi no Conexão Serra. Olha quanto tempo que eu não venho para Lages, entende? Então tô feliz de estar aqui, assim, sabe? Tô feliz de estar de novo em Lages e feliz de estar fazendo uma palestra, uma grande palestra que fala sobre felicidade, essas coisas que são importantes. A gente falou aqui sobre coisas que são muito importantes e olha que triste, né? A gente não fala sobre isso no ambiente de trabalho, a gente não costuma falar sobre emoções, sobre cuidado. Na nossa vida em geral, a gente passa a vida inteira anestesiado por aquilo que a gente estava conversando, sem olhar realmente, sem fazer esse caminho para dentro. E é muito triste porque a gente perde a vida, a gente desperdiça o nosso tempo sem viver essa vida rica, essa vida feliz. E é isso que eu quero para todo mundo em Lages e região, através dessa palestra, tocar e incentivar as pessoas a acharem o seu melhor, a olharem para dentro, perceberem suas virtudes, seus poderes, suas capacidades e conseguirem ser muito felizes naquilo que fazem, porque tem um propósito, vão deixar um legado e muito felizes com a sua família e com seus afetos, porque isso é a coisa mais importante da vida. Que presente para nossa cidade, Pianjas. Massa. Muito feliz que você está aqui e também muito feliz por esse trabalho também. Quero agradecer a Narmiliato, né? Agradecer toda a equipe aí que tem ajudado aqui na rádio também, né? Claro, o Vini, a Lari e eu, a gente tem trabalhado um pouco aqui também para poder proporcionar esse bate-papo para as pessoas, mas você tá aqui, trazer essa energia, trazer essa mensagem. Obrigado pelo trabalho que tu faz. Obrigado por colocar. É um presente para nós aqui também. Bonita no a gratidão pulso. De vocês. Obrigado. Tá, e a gente tá muito feliz mesmo. E você que tá ouvindo, que tá acompanhando, não perde o evento, né? Uma oportunidade dessa. O Pianjas faz essa palestra tá barato, aí ingresso, cara. pelo mundo todo. O pessoal fica louco para assistir a palestra dele. Tá aqui em Lages, a oportunidade para você ouvir coisas que são importantes para você e que a gente diz com carinho, com coração, né? Que vai tocar, que pode te tocar, que pode de repente ser um ponto importante, um pulso aí de repente para mudar aí a tua vida, para você repensar algumas coisas. Então, esteja lá, vai estar um monte de gente legal lá. É um baita evento de novo, dia 17 de maio, então, quarta-feira, às 19 horas, no Centro Serra, aqui em Lages, Santa Catarina. Você consegue, então, ingresso, as inscrições, através do Simpla. Acessa lá o Simpla, que você consegue lá, então, o ingresso para esse evento. Mas corre, né? Corre, porque vai lotar esse negócio aí, você não pode perder. Pianjas, obrigado, galera. Muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco. Sem dúvida, assim, a gente está há alguns anos aqui nesse projeto do Pulso Empreendedor. A perninha tremeu aqui hoje. Que legal. Frio na barriga, a perna tremeu e aquele sentimento, né, Vini, de gratidão e emoção, assim, porque, como a gente falou ali contigo, né, antes do início do programa, a gente tem o sentimento, assim, de que algumas pessoas vêm ao mundo e elas fazem algo diferente. Você é uma daquelas pessoas que tem um dom. Obrigado. Né, que podia, de repente, estar lá, né, vivendo a tua vida, mas você se dedica aos outros também. Se dedica às tuas filhas, mas se dedica a gente recebe as tuas palavras, né, e com certeza a gente vai buscar também ser empreendedores melhores a partir da conversa de hoje aí, né, levar o Pulso. Então, para nós, hoje é um dia muito especial pro Pulso Empreendedor. A gente quer compartilhar com você que está acompanhando essa gratidão. Entra nesse ciclo aí de gratidão também. Agradece o momento, tudo que você tem aí e vem com a gente aí que vai ter mais muito conteúdo especial para você. E para você, Pianjas, sucesso nas caminhadas muito aí. Muito obrigado. Nós seguimos te acompanhando aí em tudo muita que você saúde faz. pra família, um beijo no Joaquim. Obrigado, Pianjas. Valeu, cara. A gente tá felizaço aí. Semana que vem tem mais Pulso Empreendedor. É isso Segue aí. a gente aí. Valeu. Valeu.